Olá, minha gente, muito boa noite. Hoje é quinta-feira, 21. Hoje é terça-feira, melhor. 21 de julho de 2020. Nossa live de hoje, nós vamos conversar com o ex-prefeito Auricelio Torres, pré-candidato a prefeito para as próximas eleições. Certo? Nós já estamos acionando o ex-prefeito Auricelio Torres sobre eleições municipais, evidentemente, e suas pretensões para retornar à prefeitura de Cabral. Auricelio, muito boa noite, obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo à live do blog do Didi Galvão. Boa noite, Didi, boa noite a todos os internautas, em especial os nossos amigos e amigas da nossa querida Cabrobó. Prefeito, o senhor está bem? Tudo tranquilo, Didi. E nesse período de pandemia, como é que um médico se cuida? Rapaz, é complicado, né? Porque nós lidamos com pessoas, lógico, esperando que com outras patologias, né? Mas, vez por outra, podemos nos deparar com alguém infectado pelo coronavírus. É tentar se proteger. Quando eu estou no hospital, a gente procura utilizar EPIs, né, como além da máscara, a proteção dos aventais, aquele óculos. Enfim, no dia a dia também no nosso consultório a gente procura ter o máximo de cuidado, sempre com álcool gel à disposição, lavar as mãos. Enfim, tentando fazer o máximo para minimizar e evitar o contágio pelo coronavírus. Mas o melhor remédio ainda é o cuidado pessoal, né, doutor? Com certeza. Os cuidados de higiene são fundamentais. Bom, gente, nós estamos conversando com o ex-prefeito de Cabral, Auricelio Torres. Ele governou o município de 2013 a 2016. Também foi vice-prefeito da cidade por 2 vezes e já foi candidato em 7 oportunidades, sendo 4 vezes candidato a prefeito, ou melhor, 3 vezes candidato a prefeito e 4 vezes candidato a vice-prefeito. Certo? Doutor Auricelio, vamos começar então. O pessoal está ansioso para saber o que o ex-prefeito Auricelio Torres tem a dizer para a sociedade, tem a mostrar. Certo? Nós vamos começar com uma pergunta que eu creio que o senhor já tratou desse tema ao longo dos últimos 4 anos, mas não custa nada trazer à tona. Em 2016, o senhor era um prefeito que estava em uma condição privilegiável para a reeleição, mesmo assim abriu mão dessa candidatura, e hoje, 4 anos depois, se coloca aí na condição de pré-candidato. O que aconteceu nesses 4 anos que fez o senhor mudar de opinião? Pois é, Didi, a política é muito dinâmica, mas eu considero isso um desprendimento da nossa parte. Por princípio, eu sou contrário à reeleição. Eu acho um disparate uma pessoa que está sentada na cadeira de prefeito, com toda a máquina à sua disposição, cargos comissionados, contratados, pessoas que chegam a lhe dever favores, né? E você disputar uma eleição. Mas também, Didi, essa condição, e isso eu sou muito leal comigo mesmo, com a minha pessoa, não era tão confortável assim, porque as pessoas devem lembrar que em 2015 instalou-se no país uma crise econômica que foi reputada como talvez a das mais profundas desse país, só perdendo para a época da depressão nos Estados Unidos, que refletiu no mundo inteiro. Então, houveram muito atraso de repasse de verbas, enfim, houve uma crise. Para você entender melhor, Didi, no levantamento que nós fizemos, os recursos que entraram na prefeitura em 2015, eles foram menores do que 2014. Se você imaginar que naquela época o trabalhador tinha um ganho real do salário mínimo, todos os anos aumentava e tinha um aumento com ganho do trabalhador, que aumentaram contas de energia, de combustíveis, enfim. Quer dizer, fica uma empresa complicada de você gerir ela se os recursos estão diminuindo e as despesas estavam aumentando.
Some-se a isso também a nosso espírito democrático, como eu disse, por princípio, é que não deveria disputar. Então, em Recife, junto com os companheiros do PSB, eu externei a minha decisão de que não iria participar daquela eleição. Que não queria. Que eu precisava até dar um tempo para o povo de Cabrobó para, no momento posterior, avaliar o que nós fizemos. E eu acho que eu fiz a leitura certa. Não disputei a eleição, não foi surpresa para mim, 2 anos após, né, na eleição passada, né, que foi as eleições para presidente, governador, senador, deputados, nós apoiamos o Haddad, nós apoiamos o nosso senador, apoiamos o meu governador, meu companheiro, governador Paulo Câmara, apoiamos o deputado federal Gonzaga Patriota e Lucas Ramos. E eu vou te dizer, eu fiz uma campanha muito tímida naquele tempo. E eu, graças a Deus, posso dizer que recebi a gratidão e o reconhecimento do povo da minha terra. Nós ganhamos bem. Em Cabrobó, o Haddad perdeu no Brasil, mas em Cabrobó ganhou bem. Tudo bem, que isso aí não foi a minha força, aí foi a força do Lula, certo? Que fez o Haddad ganhar em Cabrobó. Mas o senador foi vitorioso também. O nosso governador venceu melhor do que na campanha passada dele. E Gonzaga Patriota foi o majoritário naquela oportunidade e Lucas Ramos ficou em segundo lugar. E eu entendi como se aquilo fosse um reconhecimento. Some-se a isso que agora em 2019, Didi, eu ouvi muito, viu, a frase, modéstia à parte, a frase seguinte: doutor, se candidate para a gente ter em quem votar. Ouvi muito isso, de populares. E some-se a isso que algumas lideranças políticas acorreram a nós e com a seguinte determinação, eu diria, que eles dizendo que nós seríamos o melhor nome para vencer as eleições em 2020. E assim tem acontecido, graças a Deus, não só os políticos, como algumas lideranças que também se posicionam ao nosso lado. E eu posso lhe adiantar que nós já formamos um grupo que faz frente a qualquer grupo de Cabrobó. Então, daí a nossa decisão de não se acovardar e colocar o nosso nome à disposição, mais uma vez, do povo de Cabrobó para dirigirmos esse município. O senhor se encontra, então, à vontade e pronto para o embate? Claro, com certeza. Tenho que estar pronto para o embate. Se eu não quis atrás, mas agora, com esses apelos, com esse reconhecimento do povo, a gratidão das pessoas, nós estamos imbuídos do melhor sentimento de fazermos uma bela campanha e sairmos vitoriosos. Queremos aproveitar e abraçar todo o pessoal que está acompanhando a nossa live. Se o Dr. Auricélio quiser, após a live, ela fica disponível na plataforma Instagram. Ele pode acompanhar e, se assim for de sua vontade, manifestar a sua posição com relação às opiniões colocadas aí ao longo da live. Se não, todas as nossas lives elas ficam disponíveis também no nosso canal no YouTube, blog do Didi Galvão. Queremos aproveitar e abraçar o pessoal de Petrolina nos acompanhando e que também está nos acompanhando, que disse que está torcendo muito por Cabrobó, como sempre, é o doutor Juliano Júnior, certo? Que disse que tinha acompanhado bem o nosso trabalho e compadeceu, né? Grande Juliano. Não, é o João Henrique, é meu compadre, e o Paulo Guilherme. Mas tá, Júnior eu reputo como um dos cabroboenses mais assim integrados à nossa história, à nossa querida cidade. E aproveitar, Didi, também mandar um grande abraço a todos aqueles que estão assistindo a nossa live e dizer que estamos aqui para prestar esclarecimentos do que nós queremos e pensamos para a nossa querida Cabrobó. Tem um ponto que vai ser bastante questionado, levado à opinião pública, é essa reaproximação do senhor com o ex-prefeito Eudes Caldas e o ex-prefeito Adília Caldas. O senhor confirma o apoio desses dois ex-prefeitos, dessas duas lideranças? Didi, ficou ruim, não sei se você está me ouvindo bem. Ficou? Eu estou lhe ouvindo bem. O senhor me ouviu? Ouviu a pergunta? Pronto, mas eu ouvi. É sobre o apoio de Eudes e de Edgar Caldas. E de Edgar, isso. Pois é, Didi. Isso não sou eu que digo. A política é muito dinâmica e
num momento como esse, as pessoas de bom senso, elas procuram se dar as mãos, certo? Então eu posso te afirmar, contamos sim com o apoio do ex-prefeito Eudes Caldas, do ex-prefeito Edgar Caldas, ainda não escutei o meu primo e ex-prefeito José Dilson, tenho certeza que conto com o carinho de uma pessoa que está prestes a completar 100 anos, mas que foi um grande prefeito e um grande político da nossa cidade, que é o senhor Manuel de Souza Santos, e assim por diante. Não vamos buscar somente os prefeitos, vamos buscar as pessoas que querem uma Cabrobó sempre para frente, sempre crescendo, sempre se desenvolvendo. Doutor, também na campanha vai ser levado em consideração algumas obras que foram iniciadas no seu governo e que não deu tempo de conclusão. Por sinal, muitas delas foram concluídas, estão sendo concluídas agora na atual gestão. Por que tantas obras ficaram paralisadas e o senhor não concluiu? E há exemplo de escolas, quadras. Olha, Didi, modéstia à parte, mas isso faz parte de uma gestão que adquiriu muitas obras para Cabrobó. As pessoas às vezes pensam que 4 anos é muito tempo, mas não é. Então, se tinha muitas obras para se fazer, e as pessoas devem entender também que existem os entraves burocráticos nesse país, um país que é muito dado à burocracia, né, que não deveria ser assim. Tem também a questão de algumas empresas que pegam obras e que não têm recursos, que não suportam o atraso de um repasse e que chegam até praticamente a abandonar algumas obras. Isso é uma coisa que deveria ser corrigida nesse país. Mas eu só quero exemplificar uma coisa, para não dizer que eu estou com desculpas. Você falou de uma creche, né? Para você ver, a creche nós concluímos, mas está praticamente terminada a Ansberto Júlio, mas eu vou falar mais da creche da Vila das Flores, que nós pegamos lá debaixo do solo e erguemos. Didi, nós deixamos aquela obra com 97% dela construída. E as pessoas podem até estranhar. Como é que eles sabem disso? É porque o FNDE, de onde veio aquela obra, eles medem, eles acompanham a obra em termos percentuais. A escola da Mãe Rosa, por exemplo, ela ficou com 54% concluída. A da Cruz do Riacho, ela só faltava fazer a ligação da energia elétrica. A Jiboia, do assentamento de Jiboia, tinha 94,5%. E assim foi, no Murici tinha 45%. Aqui estava mais atrasada, era a da Cachoeirinha, certo? Mas eu quero exemplificar isso, que, por exemplo, a Cachoeirinha está praticamente do mesmo jeito. E essa creche que eu deixei com 97%, o prefeito Marcílio, para ver como são as dificuldades, eu não estou criticando o prefeito Marcílio, mas até agora eu soube que ele vai entregar agora, depois de 3 anos e 7 meses. Daí você tira como são os entraves burocráticos nesse país, a dificuldade, as coisas não acontecem na velocidade que nós queremos, certo? Então, mas eu quero dizer que foi feita tanta coisa que às vezes não dá tempo de fazer tudo. Dentro dessas suas colocações, muitas pessoas questionam que o senhor fez os 2 primeiros governos muito bom e os 2 deixou a desejar os 2 últimos anos. Há alguma explicação para isso? Olha, Didi, eu acho que eu quis falar dos 2 primeiros anos, né? Você falou 2 primeiros governos, né? 2 primeiros anos, exatamente, 2 primeiros anos do governo. Nos 2 últimos anos nós deixamos a desejar. Eu falei para você agora há pouco, né, que a receita de 2015 ela foi menor do que 2014, certo? E isso quem quiser comprovar pode chegar na prefeitura, acessar o site do município e dá para obter essas informações, certo? Então, como eu te disse, a demanda por recurso aumentou e a receita diminuiu. Então, o que aconteceu ficamos, os repasses também, eu não sei se as pessoas lembram que depois da eleição de presidente em 2004, o país entrou numa recessão impressionante, recessão econômica impressionante a partir de janeiro de 2015. Então, o que nós fizemos, o que nós sempre priorizamos foi pagar pessoal, foi pagar os fornecedores das coisas mais básicas que o município carece. Tem a questão dos combustíveis, que a gente não podia se atrasar pagamento, porque sofria, às vezes, ameaça de ser suspenso esse atendimento. Então, a gente teve que empregar todo aquele pequeno recurso, saber otimizar esse recurso para fazer o básico. E, mesmo assim, graças a Deus, eu posso dizer hoje
porque a gente vê o exemplo de muitas administrações por aí, eu vim atrasar salário dos contratados no mês de agosto de 2016, já no segundo semestre do meu último ano de mandato, certo? Atrasei um pouco em maio, atrasei uns comissionados, mas comissionados são pessoas mais íntimas, digamos assim, juntas ao prefeito. Atrasei, não nego que atrasei um mês não, atrasei talvez 20 dias do salário dos aposentados, fui à rádio da cidade, pedi desculpas, porque entendi naquele momento que deveria pagar quem estava trabalhando, mas pedi desculpa, depois regularizando a situação. Mas o mais importante de tudo, que essas pessoas que eu priorizei, nós não ficamos devendo a funcionário nenhum, certo? Diante do nosso calendário como era feito. Doutor, é possível perceber de que não há tantas ações por parte do governo do Estado, governador Paulo Câmara. O senhor acredita que isso pode ser dificuldade para a sua campanha, já que o senhor é aliado do governador? Didi, eu só posso dizer uma coisa. Na nossa gestão, houveram muitas obras do governo do Estado de Pernambuco. E eu poderia citar várias delas. Muito calçamento. Só para exemplificar bem rapidinho, a Avenida Mozeni Araújo, que é muito grande, a Avenida Cavalcante, que liga o bairro da Subestação ao mercado público, diria que liga a cidade, e muitas outras ruas. E a obra mais importante, que as pessoas dizem que eu deixei a desejar nos 2 últimos anos, a perimetral, ali onde nasce ali, ao lado do tradicional Mão de Vaca, ou então da Escola Ministro Marco Freire, e que adentra, que separa o bairro da Coab, do IPCEP, que passa pelas Pedrinhas, que valorizou toda aquela área ali. Eu tive a alegria, a felicidade de agora passar por ali, ver quantas casas boas estão fazendo naquele alto ali, próximo à fábrica de Valmir. E aquilo ali foi até o cemitério, hoje chamado de cemitério velho, né? Então, teve tudo isso aí. Eu consegui os primeiros 100 hectares de terra irrigados com o governo do Estado. Eu consegui a balança do SEASA. Eu consegui vários poços artesianos. Quase 8 mil horas máquina para Cabrobó. A técnica saiu do papel com a gente. A escola de ensino fundamental, a escola em tempo integral do ensino fundamental foi com a gente, foi nesse governo. A quadra da escola Senador Paulo Guerra. Foram muitas obras que nós conseguimos no governo do Estado. Se elas não estão acontecendo agora, eu não sei qual é o motivo. Agora, quero dizer e tranquilizar a população de Cabrobó, principalmente a juventude dessa cidade. Essa escola técnica vai sair do papel, e ela vai ser retomada a partir de janeiro, se Deus quiser. Tanto ela como a escola Evandro. Porque nosso alinhamento político é muito bom com o nosso governador. Já que o senhor se referiu aí a ações voltadas para pavimentações, uma obra que o senhor iniciou em Cabrobó foi pavimentação asfáltica de várias ruas. O senhor pretende dar sequência a esse projeto? Olha, Didi, para dizer a verdade, Cabrobó tem um grande patrimônio. Ao longo do tempo foi adquirido. De ser uma cidade bonita, considerada a princesa do sertão, e uma cidade limpa. E eu acho que nós estamos precisando, o primeiro momento é recuperar Cabrobó. Tudo bem, eu não vou aqui atirar pedras no prefeito atual, tem as dificuldades, como tem em outras cidades, mas tem muito calçamento estourado, tem muito asfalto estourado, e a gente está precisando recuperar nossas vias e deixar Cabrobó no lugar que ela merece, com uma cidade linda, bela e limpa. Então, pretender sim. Talvez essa Avenida João Pires já precise de um recapeamento total dela, um recapeamento asfalto, inclusive para completar as margens da BR, ela não foi feito o asfalto, né? Então isso está no nosso pensamento, está no possível programa de governo que ainda vai ser lançado. Dentro dos apoios, o prefeito Marcelo Cavalcante recentemente anunciou que está fora do páreo, não vai disputar a reeleição. É possível o senhor contar com o apoio dele? Olha, Didi, quem é candidato, eu acho que não pode se dar ao luxo. Pelo contrário, ele deve ter a humildade em saber que uma eleição se ganha com maioria de votos. E se o prefeito Marcelo quisesse votar comigo, tranquilamente eu aceitaria o voto dele. Eu soube até que ele escolheu outro candidato já. Mas
Se quisesse votar comigo, eu não vou ser hipócrita aqui e dizer que não queria. Porque tem gente que tem medo de receber o apoio do prefeito Marcílio. Olha, não tem porquê. Só externar seu pensamento. Se o prefeito Marcílio votar em mim, é um voto a mais. Mas as pessoas que votarem em mim, por confiança em mim, sabem que o meu pensamento, o prefeito Marcílio tem uma diretriz política e eu, pelo que se passou aí, eu devo ter uma outra direção política. Então não teria problema nenhum, eu aceito o voto de qualquer um, independente de credo religioso, de cor, de classe social, se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco. Quero todos, quero o voto de todos. Até porque nós somos a favor de Cabrobó e não somos contra ninguém. Falando de ações futuras para um possível governo, seu segundo mandato, na educação, o que o senhor já tem para oferecer à sociedade de Cabrobó? Olha, Didi, eu já ofereci à população de Cabrobó. Quando nossa equipe de projeto elaborou um projeto junto ao FNDE, conseguimos 7 escolas para a zona rural, que por sinal eu visitei uma delas agora, domingo próximo passado, lá no Jatobá. Precisa ver uma escola daquela, as pessoas precisam tomar conhecimento. E daquelas ali foram 4. É a do Jatobá, da Mãe Rosa, do Murici, Jatobá, Mãe Rosa, Murici e a da Cachoeirinha, escola de 6 salas, com centro administrativo e tudo. Então, 7 escolas, 2 quadras poliesportivas cobertas para a zona rural, mais a cobertura de outra. Nós tivemos pontuações importantes quando Pernambuco se destacou como juntou-se a São Paulo como primeiro lugar na educação do ensino médio. Cabrobó colaborou com uma média acima da média estadual. Nós procuramos capacitar todos os nossos professores. Qualquer capacitação que ocorreu, mesmo no tempo de crise, nós procuramos capacitá-los. Nós valorizamos os profissionais da educação. Todos os repasses que foram preconizados pelo Ministério da Educação, nós repassamos integralmente para os professores. Eu tenho orgulho de dizer que nosso professor, a partir do nosso tempo, eu não sei, não vou dizer que foi só no nosso tempo, eu não sei, o prefeito Eudes Caldas também fez isso. Ele ganhou e eu acho que ainda ganha melhor do que o professor da rede estadual. Então, vamos tirar a escola técnica do papel. Essa é uma coisa importante e fundamental. E o sonho da nossa faculdade ainda não morreu. Não morreu de jeito nenhum. Nós vamos procurar sempre manter as casas do estudante de Petrolina e, enfim, procurar incentivar. O nosso estudante, Didi, aqui das cidades de Belém de São Francisco, de Salgueiro, ele só deixou de ter na íntegra o pagamento do seu transporte no último ano do nosso mandato. E olha que nós pedimos apenas uma contribuição simbólica daqueles estudantes. Então, a boa vontade é enorme, até porque através da educação é que nós vamos construir uma cidade melhor, um Pernambuco e um Brasil melhor. Nessa área aí, há muitos que dizem que o senhor poderia ter feito mais pelo fato de ser médico. Quais são as ações que o senhor tem para desenvolver num futuro governo na área da saúde? Didi, infelizmente eu tenho que me reportar para às vezes até fazer essas pessoas lembrarem das coisas. Nós conseguimos 5 postos de saúde para Cabrobó, novos em folha. Nós conseguimos recuperar e ampliar 3 postos de saúde na cidade, como foi no bairro da Subestação, Beira do Rio e Coab. Mesmo no tempo de crise, nós tínhamos 9 unidades de saúde da família do município, mais 2 no povo indígena Trucá. E todos eles estavam funcionando com médicos, mesmo no último ano do nosso mandato. Nosso bloco cirúrgico, que falaram tanto, ele passou 4 meses. Ele teve uma interrupção de apenas 4 meses. Ele passou 3 anos e 8 meses funcionando. Nós adquirimos e construímos a UPA de Cabrobó. Quer dizer, mas mesmo assim, está pouco ainda. Nós queremos mais. Chegou a época de Cabrobó já contar com especialistas na saúde pública.
nós temos que ser mais atentos e vigilantes com uma coisa, Didi. Eu voltei a tirar plantões no Hospital de Cabrobó e é desumano a carga o volume de pessoas que um médico de plantão tem que atender sozinho. Nós temos que fazer funcionar efetivamente as unidades de saúde do município. E uma coisa que nós temos que vamos ser muito atentos e vigilantes. Tem que ter medicação lá também, porque só assim as pessoas vão se dirigir mais àqueles postos de saúde. Então, isso é uma coisa que nós vamos ser, como eu disse, atentos, vigilantes, para que não falte remédio nos postos de saúde da nossa cidade. E lembro ainda as pessoas do convênio importante que nós estabelecemos com a UPAE em Petrolina, que era que é a Unidade Pernambucana de Atendimento Especializado, que foi implantada pelo nosso saudoso governador Eduardo Campos. E ali nós estabelecemos um convênio, e naquela época, com 13 especialidades, nós oferecemos inicialmente transporte de segunda a sexta, tinha dia de 2 ônibus para Petrolina, de segunda a sexta, para levar e trazer os nossos pacientes de Cabrobó. Com a crise, nós reduzimos para 3 dias na semana e foi uma gritaria geral. Mas fizemos isso. Não sei se isso está acontecendo hoje. Na área de agricultura, Cabrobó é uma cidade de vocação agrícola, o que o pré-candidato Auricelio Torres tem hoje como proposta para oferecer a essa área. Olha, Didi, o homem do campo, o homem tão batalhador do campo, ele nem quer tanta coisa. Ele quer primeiro a água. Então, uma das ações importantes, já que nós lutamos tanto por um projeto de irrigação e ele não sai do papel, porque essa Codevasf, ela prefere só servir mais ao polo Petrolina Juazeiro. Então, não saiu o projeto de irrigação Maria Preta. Mas a primeira atitude, que é como se fosse praticamente um projeto de irrigação, é normalizar, é regularizar a questão da liberação de água para o Riacho Grande, para a gente dar segurança àquele povo. Porque do jeito que está aí, qualquer maluco aí que assumir esse Ministério da Integração pode suspender aquela água para o Riacho Grande. Isso seria uma grande perda para Cabrobó. Então, essa regularização, nós vamos lutar com muita força, empenhar todo o nosso prestígio com a classe política de Pernambuco e o que nós tivemos lá em Brasília para regularizar aquela situação. Outra coisa, a Secretaria de Agricultura, ela não pode funcionar apenas como Secretaria de Infraestrutura Rural. Ela tem que funcionar também, estive analisando, não é nenhuma promessa difícil. Nós temos que fazer funcionar também com assistência técnica para o homem de campo, a Secretaria de Agricultura. E assim orientar, promover palestras com gente de fora, com técnicos especializados aqui em Cabrobó, para que nosso produtor ele se inteire do que está acontecendo de mais moderno na agricultura, para que ele possa plantar e possa produzir mais e ter uma renda melhor. Mas fora isso, são as estradas que nós devemos ser atentos. Vou procurar fazer desse Cabrobó, como diz popularmente, dele uma tábua de pirulito. Nós vamos fazer um programa de poços artesianos dos maiores possíveis aqui no município de Cabrobó. Já que, antes de entrar no outro tema, o senhor pretende elaborar o seu plano de governo a partir de especialista, ou seja, da agricultura, especialista é o agricultor? Lógico, não, a gente tem que ter um plano de governo, ele não pode ser de cima para baixo, né? Tem que haver a discussão do especialista e do homem do campo, aquele que vive lá e que entende naturalmente, ele entende das suas dificuldades e pela sua observação, pelo seu empirismo, na sua vivência no meio rural, ele sabe, às vezes, ele pode até dar alguma aula a um técnico, a um especialista. Então, o programa deve ser elaborado por várias mãos. Na área de esporte, o que é que o senhor pretende implantar a partir de janeiro, sendo eleito prefeito de Cabrobó? Didi, o esporte de Cabrobó, e nós fomos parceiros aí no passado, e você sabe que nós que gostavam disso, criamos os campeonatos de férias de futebol do Salão de Cabrobó. Lembro você como companheiro acho que um tempo nós jogamos junto no União, MR8 e etc. Lembro os companheiros Florentino, Gilberto Lopes, que foram meus companheiros como idealizadores daquele campeonato de férias de futebol do Salão de Cabrobó.
lembrar do trabalho pregresso do nosso saudoso Valdemir Jacinto Pereira, Demir, irmão do nosso querido Bola Preta. Então, nós temos uma integração com o esporte de Cabrobó e vamos procurar fazer o melhor. Agora, eu acho que tem que haver uma valorização da prata da casa para que nós possamos... Eu lembro que naquela época nós incentivamos a prática do futebol de salão, sem esquecer do futebol de campo, e Cabrobó chegou a ganhar 5 vezes o Jocipe. Um Jocipe que não tinha só essa participação que tem a Copa TV Grande Rio, era todo o estado de Pernambuco que participava, e Cabrobó foi 5 vezes campeão. Então, é um lado que nós temos afinidade, então vamos procurar incentivar a prata da casa, vamos procurar também realizar os jogos escolares, porque tem outros esportes que precisam ser contemplados também, certo? Então vai ser assim que nós vamos agir e vamos colocar Cabrobó no lugar que ele merece, no esporte de Pernambuco. Até agora, Cabrobó ainda é carente de ações voltadas para a área da cultura. O que é que o senhor tem para oferecer a essa área a partir de janeiro, sendo eleito prefeito de Cabrobó? Veja bem, Didi, a área da cultura, nós tivemos a pasta, né, da Secretaria da Cultura, e eu acho até a área da cultura entrelaçada com a área do turismo, certo? Descobrir os talentos que nós temos em Cabrobó, da música, nós temos a questão do nosso vaqueiro, que é uma tradição do Nordeste brasileiro, principalmente do sertão, do povo sofrido do semiárido pernambucano. Então tem as missas do vaqueiro em várias localidades de Cabrobó, mas a gente teria que fazer um incremento, um fomento para que houvesse uma missa maior desse vaqueiro em Cabrobó, para que atraísse, aí é que eu digo que ele está entrelaçado com o turismo, porque poderia atrair pessoas para Cabrobó. Nós temos a questão do o nosso 11 de setembro, ele está voltado para a cultura, e ele também traz turista para Cabrobó, né? Cabrobó, as cidades têm suas vocações, mas Cabrobó, o 11 de setembro de Cabrobó, ele é talvez o melhor de Pernambuco. Tem várias cidades que foram emancipadas no dia 11 de setembro, mas eu desconheço uma que tem uma festa igual a Cabrobó. Mas é isso aí, procurar despertar os talentos que nós temos em Cabrobó. Tem a questão dos povos tradicionais, os povos indígenas, os quilombolas, com seu artesanato rico, com suas tradições, com seus costumes. Então, tudo isso E o que precisa efetivamente, Didi, é que exista a pasta que nós tínhamos, a pasta de cultura, ela às vezes atrelada à educação, mas nós tivemos ela independente, mas precisa ter a parte de desenvolvimento econômico e turismo, todas juntas, mas que funcione efetivamente. Então, nós temos que juntar com esse secretário que ocupar essa pasta e ter um diálogo franco e pedir que haja trabalho e que elas possam efetivamente funcionar e assim desenvolvermos a cultura do nosso município. O senhor já falou sobre turismo, que está diretamente ligado à questão cultural, e falou também nas suas colocações que é preciso valorizar o potencial que já temos, o potencial humano que já temos. Agora, para isso, é preciso iniciativas do poder público. O senhor, então, vai dar condições reais a uma futura pasta da cultura e turismo para potencializar a prata que nós temos, ou seja, esse recurso humano? Olha, Didi, prometer não é muito a nossa praia, vamos dizer assim, mas não é dificuldade, o gestor que quer fazer um trabalho bem feito, ele tem que saber estabelecer prioridades com os poucos recursos que tem. Mas eu quero contar muito com o alinhamento político que nós temos com o governo do Estado, através da Secretaria de Turismo, através eu esqueci a outra pasta lá que trata da cultura pernambucana também. Mas nós temos que buscar o alinhamento político correto para trazer recursos para que nós possamos investir nessa área, tanto a área da cultura como a área de turismo. É bom lembrar das nossas riquezas naturais em Cabrobó, das nossas cachoeiras. Eu tive agora também, domingo próximo passado, como é bela a Serra da Bananeira,
numa época dessa, no Canto Verde, lá no Saco da Serra, também paisagens belíssimas. Aqui nós temos o Morro da Conceição, né, que as pessoas hoje passaram a visitar, que poderia se desenvolver, fazer um santuário bacana ali, para que as pessoas pudessem fazer sua peregrinação, mas também contemplar aquilo ali. Poderia ser um ponto turístico em Cabrobó também. Já que o senhor se referiu a esse tema e do que tem como aliado do governo estadual, hoje Cabrobó tem um potencial para explorar a cultura e o turismo, que é o lago do Tucutu. Está ali um lago gigantesco. O senhor pretende usar de alguma forma essa ligação com o governo do estado para que esse lago seja usado no potencial turístico de Cabrobó? E Lili, é bacana, já contemplei o lago Tucutu. Agora, eu tenho medo de queimar a língua. Eu preciso saber se aquilo pode ser explorado para, por exemplo, o uso de jet skis, de barcos, né, pesca. A gente precisa ter certeza e convicção de que isso pode ser feito. Agora, eu digo uma coisa, se isso puder ocorrer, o alinhamento político necessário nós temos com o governo do estado para que isso ocorra. Principalmente porque o titular da pasta estadual voltado para essas áreas hoje é da região e possivelmente um aliado seu, né? Um amigo nosso, Rodrigo Novaes. Pois é, estamos até conversando. Então, existe o canal aberto. É isso. Marcelo, nós queremos agradecer imensamente a sua disponibilidade de tempo, por ter dedicado esses 35 minutos. Nós sempre reservamos de 30 a 40 minutos para conversarmos com os nossos convidados. E o senhor esgotou tudo quanto Cabrobó gostaria de ouvir. Nós já conversamos com o Pedro Caldas, com o Galileu de Nanai, com o Di Saraiva. Hoje estamos encerrando essa série de entrevistas com os pré-candidatos, com o médico Auricélio Torres. Mas nós vamos conversar em outras oportunidades com os mesmos quadros, tá certo? Só lembrando para quem está nos acompanhando, na próxima quinta-feira, nós tínhamos avisado anteriormente de que conversaríamos com o pré-candidato da cidade de Serrita, o Rodrigo Cecílio, mas o mesmo entrou em contato com a gente, se disse impossibilitado, e nós já acionamos o Vinícius de Santana, pré-candidato da cidade de Petrolina, já conversamos com o Odaci Amorim, e vamos conversar então com o Vinícius Santana na próxima quinta-feira, tá certo? Doutor, alguma colocação? O senhor tem um tempinho aí de alguns minutos, 2 minutos, para se dirigir à sociedade de Cabrobó. Não, Didi, antes de mais nada, eu quero agradecer a oportunidade que os outros pré-candidatos tiveram e reforçar isso. Nós não somos contra ninguém, estamos abertos ao diálogo, eu me refiro aos pré-candidatos. Nós somos a favor de Cabrobó e que vença o melhor. Agradecer a todos os internautas, eu olhei aqui no canto do vídeo, aqui, eu acho que nós fomos recordistas de audiência, fico muito agradecido de antemão por todos, para todos. Então, dizer que estamos na luta, estamos na batalha, queremos o voto de todo mundo, queremos contar com a compreensão do povo cabroboense e, se Deus quiser, essa terra vai voltar aos trilhos do desenvolvimento a partir de janeiro de 2021. Grande abraço a todos, Didi. Obrigado, Auricélio. Nós conversamos com o pré-candidato a prefeito de Cabrobó pelo PSB, Auricélio Torres. A todos vocês que nos acompanharam, nosso carinho todo especial. Voltaremos quinta-feira. Valeu, Didi. Um abraço.